Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O quanto o seu coração está dividido. É possível que em alguns momentos da nossa vida o nosso coração fique dividido entre as coisas deste mundo, entre as riquezas terrenas, entre os desejos daquilo que nós almejamos aqui para essa terra e entre Deus e a vontade dele. E Jesus, no contexto do Sermão da Montanha, falando sobre a nossa perspectiva a respeito da vida, ele chega a dizer: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E logo em seguida, ele trata desse tema, que nós não podemos servir a dois senhores. Em outras palavras, o nosso coração não pode estar dividido entre Deus e entre as coisas do mundo, entre os desejos materiais que ficam para essa terra. Se nós morrermos hoje, tudo que nós conquistamos vai ficar aqui. O nosso coração não pode estar dividido. Deus deve ocupar a inteireza do nosso coração, todo o nosso coração. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E ele fala sobre esse coração dividido, sobre essa pessoa que divide e fica dividida entre servir a Deus e servir aos seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. Entre uma pessoa que resolve amar a Deus, mas amar também as coisas do mundo. E o que Jesus está dizendo é que não há como fazer isso. Não há como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não há como servir a Deus e servir aos prazeres do mundo. Jesus, até em outro momento, falando sobre a parábola do semeador, ele fala de duas situações: a semente que caiu entre as pedras e a semente que caiu entre os espinhos. A semente que caiu entre as pedras é aquela pessoa que vê as tribulações da vida, as dificuldades da vida e logo desanima de seguir a Deus com todo o seu coração. E a semente que caiu entre os espinhos é aquela pessoa que recebeu a palavra, ouviu a palavra de Deus, mas deseja os prazeres desta terra, deseja as riquezas deste mundo, e o coração também fica dividido nesse sentido, e logo a semente ela deixa de crescer, a palavra de Deus, a vida deixa de crescer no coração daquela pessoa. Então há um grande perigo do nosso coração, estando dividido, nós nos afastarmos do Senhor. Que nós tenhamos a cada dia Deus em primeiro lugar, que o nosso coração não esteja dividido, que o nosso coração não esteja dividido entre servir a Deus e fazer a vontade da carne. Como no final desse versículo, Jesus deixa claro: não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras palavras, até quando você vai ficar em cima do muro? Não é possível ficar em cima do muro. Não é possível ficar dividido entre Deus e as coisas do mundo. Ou você se decide realmente por Jesus Cristo e a vontade de Deus e a palavra de Deus na sua vida, assumindo um compromisso com Ele, de servir a Ele, de amá-lo, de se devotar a Deus. Ou você estará já do outro lado, já estará servindo a outro Senhor. Porque o que Jesus diz é o seguinte: se você satisfaz a um Senhor, se você serve às riquezas, se você serve aos desejos da sua vida material, você estará aborrecendo a Deus. Você estará deixando de servir a Deus, porque não há como escolher o mundo, as coisas do mundo, os prazeres da carne e escolher a Deus. Não há como escolher as duas coisas. Ou você se devota a Jesus Cristo como seu Senhor e decide segui-lo, servi-lo, amá-lo, se devotar-se a Ele, ou você já estará fazendo isso a você mesmo, por você mesmo, e aos prazeres da carne, aos desejos materiais dessa terra. Então, que o seu coração, o meu desejo e o desejo de Jesus, o desejo da palavra de Deus, revelado na palavra, é que o nosso coração não esteja dividido e que nós façamos a decisão, a escolha por colocar Deus em primeiro lugar e dono de todo o nosso coração. Que todo o nosso coração
busque a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, como tudo que nós mais precisamos, como a fonte, o alvo de tudo aquilo que nós almejamos para a nossa plena alegria somente em Deus. Então, que você não permita o seu coração estar dividido, não se engane, não se deixe enganar, que nenhum coração dividido estará diante do Senhor, mas o coração que é todo de Deus, porque a palavra tem dito: filho meu, dá-me o teu coração. Então, que o seu coração esteja inteiramente servindo, amando e se devotando a Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.